Oi, turmas! Bem-vindo então para a revisão geral. Isso mesmo, a revisão da unidade 1. Então, estamos concluindo a unidade 1 do componente de arte e vocês logo já irão fazer a avaliação e eu quero todos vocês aí gabaritando a prova, certo? Então, vamos dar início à nossa revisão, aula de 20 minutos. Então, aula 7.1, revisão geral da unidade 1 e vamos abordar aí a revisão do tema Vanguardas, parte 1, parte 2, arte visual indígena e africana e arte contemporânea, parte 1. Então, queridos, vamos falar de cada um desses tópicos aí, bem direto ao assunto mesmo, certo? Então, a arte contemporânea, vocês, na verdade, estamos falando aqui de algumas vanguardas artísticas, que é no período moderno, certo? Então, porque eu saí da arte contemporânea agora e estou achando que estou no mesmo assunto. Então, nós vamos para a arte moderna, as vanguardas artísticas que surgiram lá na Europa, vários movimentos artísticos, em função da mudança, na mudança social, na mudança política, daquele período. Então, os artistas foram manifestando e trazendo vários movimentos. O primeiro foi o impressionismo, Impressão, que está relacionado a quê? A representar a realidade em forma da fotografia, ou seja, eles investem nas pinceladas soltas, Os artistas, na verdade, eles não queriam só aquela representação em forma de fotografia, Aqueles quadros antes, aquelas pinturas feitas realistas, no qual a imagem era representada do jeito que é. Então, aqui os artistas eles começam a inovar, com pinceladas soltas, sem ter preocupação com o contorno, com as técnicas utilizadas ali pelo artista. E logo veio o pós-impressionismo, que se refere aos artistas que seguiram após o impressionismo. Aqui o nome de alguns: Paul Cézanne, Georges Seurat e muitos outros artistas, Paulo Gauguin. São artistas, então, europeus, que inovaram aí na arte, também eram contra aquela arte acadêmica, aquela arte clássica, no qual as temáticas eram com temáticas religiosas ou mitologias. Com esse movimento aqui, vanguardas, o artista pintava a natureza, o espaço, objetos, sem preocupação de utilização de técnicas refinadas, de representação da realidade. Logo também, após o impressionismo, veio o expressionismo. O artista não controlava a sua expressão, ou seja, ele representava ali no seu trabalho, na sua pintura, o quê? A expressão que vinha de dentro, ou seja, aquilo o sentimento que ele estava sentindo, ele representava, então, as imagens. Então, por isso, expressionismo. Também tivemos o expressionismo abstrato, que são trabalhos, obras de artes abstratas, com figuras, imagens abstratas. E já vamos para a Vanguardas, parte 2, Dá sequência aí, então, falando, então, de como o fauvismo, que foi um movimento em que os artistas, principalmente em Matisse, que foi o precursor desse estilo, e Darin, eles, então, usavam as cores aí para imitar a natureza, sem preocupação de representação real, Eles tanto pintavam harmonias quanto desarmonias. Então, como essa obra aqui, dos dançarinos, ele utilizou 3 cores, sem preocupação de dar ali uma sequência ali do uso das cores. São cores fortes ali, que representou 3 momentos, 3 espaços. O céu, a colina e os corpos nus dos bailarinos. Tivemos também o cubismo, que é um estilo artístico que se utiliza o quê? Formas geométricas, como nessa pintura aqui, nesse trabalho de Picasso, Menina com Bandolim. Então, eles usam formas geométricas
tanto cilindros, esferas e cones. O futurismo. O futurismo está relacionado à visão do artista no futuro. Então, eles estavam ligados ali a essa mudança no período aí da Primeira Guerra Mundial, no qual havia o invento, né, a invenção, por exemplo, do aeroplano, dos automóveis e da comunicação sem fio. Né, estava havendo transformações aí nesse contexto, e eles então utilizam essa temática para representar suas obras de arte. E aqui nós temos Philippe Tommaso, um dos que iniciou aí o futurismo, né, o estilo futurista. E todos esses artistas, eles são europeus, né, ou são franceses, ou são italianos, enfim, são movimentos modernos que surgiu na Europa. E o dadaísmo, que é um estilo em que o artista utiliza um objeto para classificar a arte, né? Nesse caso dessa imagem aqui, é um urinol, um objeto que foi exposto e no qual causou muita crítica. Isso é arte? Então, o dadaísmo está ligado então ao rompimento de modelos tradicionais e clássico, né? Espírito vanguardista de protesto, né? Contra essa arte acadêmica, essa arte de galeria, enfim, são na verdade espontâneos, eles improvisam, são irreverentes, né? A arte busca então caos e desordem, teor ilógico e irracional, né? Ironia, uso então do caráter irônico, radical, destrutivo, agressivo, pessimista. Então são todas essas características aí ligadas ao dadaísmo, né? Uma tendência artística que a gente não consegue relacionar o nome à coisa, né? Às coisas. Dadaísmo, depois então eu vou buscar o significado de dadaísmo, né? Só sei que é um estilo artístico vanguardas, né? Criado por Edvard Munch. Então, surrealismo, essa é um estilo fácil de compreender, que está ligado ao sonho, ao universo do sonho, né? Surrealismo vai além do real, como esta imagem aqui de cisne e elefantes, né? Então, queridos, as características das obras surrealistas parecem muitas vezes sem sentido e absurdas, né? Elas lidam então com o mistério dos sonhos, espontaneidade das vontades inconscientes. Então, faz referências a símbolos, que é o que está ligado, né, ao humano, às questões humanas, né, no inconsciente humano, ou seja, não que nós não compreendemos de nós mesmos. Então, surrealismo é uma tendência artística com características fáceis de identificar. Então, vamos para a próxima aula, arte visual indígena e africana. Mas vocês podem estar falando assim, mas professora, nós estamos falando de arte moderna. Sim, falamos ali dos estilos, né, vanguardas, que é a arte moderna. E nós já introduzimos a arte africana e a arte indígena, porque são culturas, né, que fazem parte da nossa cultura, da cultura brasileira, certo? Então, ela está em toda parte, né? A arte indígena, a arte africana, a arte afro-brasileira está em toda parte, porque essas culturas, né, elas são, podemos dizer, há uma miscigenação cultural, com mistura de várias culturas. Então, a arte está em toda parte, na comida. A arte e a cultura está em toda parte. Nós identificamos cultura indígena na comida, na alimentação, nos pratos típicos de algumas regiões, como também a cultura afro. Então, por isso que eu já trouxe para falar aqui dentro dessa linha cronológica da história da arte, a arte indígena e africana, porque é a arte que está aqui conosco o tempo todo, que nós identificamos. E são criações artísticas também contemporâneas, porque elas estão o tempo todo aí sendo, talvez até renovada, né? Se adaptando à cultura, porque a cultura também ela vai mudando, não é?
geralmente os povos mantêm ali aquela cultura tradicional, né? Os saberes e práticas ali ancestrais, mas com o tempo vai surgindo também mudanças. Então vamos revisar aí sobre a arte indígena, a arte visual indígena e africana, que está relacionada então às produções, criações, né? Como objetos de cerâmica, máscaras, pintura corporal, cestaria, plumagem. Então, os povos indígenas utilizam dos recursos, né, da natureza para fazer aí seus produtos, que muitas vezes é utilitário, também para comercialização, né, como o artesanato, mas nós identificamos como arte indígena. Por quê? Porque são produções, criações ligadas ali à cultura. Também como a música, a dança e instrumentos musicais, né, que são peculiar a cada cultura. Varia também essas produções aí artísticas. E na arte africana, ela é uma arte figurativa, porque eles representam figuras de pessoas e animais distorcidos, como essa máscara aqui, uma representação do rosto humano, né? Então, está ligada às tradições, como cerimônias, cultos, designs de roupas e como máscara e pintura corporal. Muito bem, e a arte afro-brasileira, né? Durante a aula vocês conheceram alguns artistas afro-brasileiros, pintores, tem músicos, né? Escritores, enfim. A cultura brasileira, ela é mais de 50% de povos afro-brasileiros, né? Com nossa descendência dos africanos e também com a cultura indígena. Então, pouco se fala da contribuição em artes plásticas, né, do afro-brasileiro. Porém, nós sabemos que há muito visível, por exemplo, na música e outras manifestações, né, da arte afro-brasileira. Seguindo, vamos para a aula 6, que é a arte contemporânea, parte 1. Então, já vamos falar da arte contemporânea, que surgiu aí na metade do século XX, até os dias atuais. A arte contemporânea são movimentos artísticos no qual os artistas buscam inovar, partindo também daqueles estilos vanguardas, né? Das vanguardas europeias. Isso mesmo, estudante. Então, em todos os setores da sociedade, né, como na cultura, na política, na filosofia, há mudança. Assim, não é diferente na arte. Por quê? Porque os artistas, eles buscam representar o momento vivido. Então, a arte contemporânea é o que acontece agora. Então, eles utilizam de recursos e materiais para trazer ali reflexão sobre aquele objeto, né? Ou o que aquele objeto representa, certo? Pode ser ali uma representação de uma pintura, uma escultura, utilizando recursos descartáveis da natureza, ou elementos da natureza, como, por exemplo, né, tantas performances, como também as instalações, sempre vai estar ligado a algo no contexto atual. Por isso, arte contemporânea. Então, vamos conhecer um pouco sobre os estilos da arte contemporânea. Na parte 1, eu trouxe para vocês 6 estilos artísticos, como a pop art, que está relacionada à documentação objetiva dos fetiches e símbolos da civilização. Ou seja, nós sabemos que o capitalismo ele produz e precisa consumir esses produtos, né? Então, utiliza o quê? Dos meios de comunicação, da televisão, das imagens, né? Para estimular as pessoas a comprarem, né? Então, os artistas dessa tendência, eles têm como objetivo trazer a reflexão, né, que aquela imagem está estimulando o espectador sobre o quê? O consumo, que muitas vezes é exagerado, né? Então, nós devemos ter atenção sobre isso. Então, olha que a arte contemporânea tem um papel importante, certo? De trazer reflexão filosófica, sociológica.
Então, na arte contemporânea, o importante não é o objeto artístico, e sim a ideia, o conceito que aquele objeto traz à tona. A arte são efeitos visuais, né, a partir de imagem, desenhos, relevos, com noção de profundidade ou movimento, né, a partir de linhas e cores, como vocês viram em algumas imagens, né? E a arte povera foi um estilo surgido na Itália, e o significado é arte pobre, está relacionado à arte pobre, porque utiliza de materiais descartáveis, né, para não dizer lixo, materiais que são reutilizados aí para fazer ali a obra de arte. Arte cinética uso de recursos visuais e técnicas para dar o quê? Noção não, na verdade, dá movimentos à obra, ou impressão de movimento. Isso é a arte cinética. Concretismo são estruturas também matemáticas e geométricas, né? São objetos ali feitos de aço, tudo mais, com estruturas matemáticas e geométricas. Minimalismo, uso mínimo de recursos, de qualquer material, para dar então ali a noção de que podemos, né, utilizar o mínimo para diminuir aí o consumismo, né, ou o uso exagerado de recursos. Então, reduz ao seu nível essencial e descartando as futilidades. Então, quanto menos nós compramos, consumimos, utilizamos recursos da natureza, mais a gente economiza e também deixa de ficar produzindo coisas fúteis, né? Então, queridos, foram esses aí as aulas, né, que nós fizemos a revisão, e agora vocês vão para a avaliação. Desejo sucesso para todos. Leiam a prova com atenção, repense naquilo que você estudou durante a aula, as anotações que você fez, que você vai conseguir, certo? Obrigado pela atenção e até a próxima aula.